Vamos ver aqui o polêmico iceberg do Brasileirão, parte 1. Bora. Olá! Sejam Olá. muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, vamos ver o iceberg do Campeonato Ó, iceberg. Brasileiro. Imagino que a essa altura do campeonato, todos saibam o que é um vídeo de iceberg. Mas uma explicadinha rápida não mata ninguém. Então, basicamente, ao longo desse vídeo, teremos vários tópicos de acontecimentos que envolvem o Brasileirão, seja série A, B, C ou D. Eles foram distribuídos em 5 camadas. Nas camadas de cima, os assuntos mais comentados e conhecidos. E quanto mais Olha a gente merda. desce, mais desconhecidos Olha ou merda. trágicos vão ficando os tópicos. Olha a merda vindo aí. Então, já chega de enrolação, Rapaz. vambora começar o vídeo. O celular do chat tava quase caindo ali. Camada 1, superfície. Vamos ver. Surgimento. O Campeonato Brasileiro não surgiu de uma forma organizada e constante do jeito que a gente conhece hoje. Inclusive, foi um dos últimos campeonatos nacionais a surgir na América do Sul. Isso se dá, entre diversos outros fatores, pela grande extensão territorial do país. Então, os vários campeonatos estaduais meio que cumpriam a função Ó, o do Rio começou em 1906. Caraca. Loucura, hein? de um nacional. Oficialmente, reconhecido pela CBF hoje, a primeira edição de um torneio nacional aconteceu em 1937. Cara, o primeiro foi em qual estado? São Paulo? Será? Aparentemente sim, né? Primeiro é o de São Paulo. Depois do Rio. Aí, ó. God. Hoje, a primeira edição de um torneio nacional aconteceu em 1937. Depois disso, Galo campeão. Galo. Pica bicudo. só em 1959, que só aconteceu por livre e espontânea pressão da Comebol para que o Brasil pudesse enviar um representante para a Libertadores. Mas a CBF só reconheceu esses torneios como campeonatos brasileiros muitos anos depois. O primeiro torneio criado com a intenção de ser um campeonato brasileiro aconteceu em 1971. Daí em diante, ele foi disputado em todos os anos, das formas mais variadas. Isso é muito doido, né? Por isso que, tipo assim, sempre aparece algum time aí. Ah, não, porque sei lá, exemplo, né? Ah, o Bahia venceu em tal ano. Ah, o Atlético venceu em tal ano, né? Sendo que ainda não era realmente isso, né? Não era realmente Brasileirão. E com os regulamentos mais absurdos possíveis, Era uma zona, né? até em 2003 se encontrar um padrão, que se mantém até hoje, na era dos pontos corridos. A Série B surgiu em 1971, O somzinho é do Minecraft, ó. Ó. até hoje, na era dos pontos corridos. A Série B Caraca, maneirinho. surgiu em 1971, mas só veio a ser disputada God. regularmente na década de 80. A primeira edição da Série C ocorreu em 1981, mas também tiveram vários hiatos. Já a Série D vem sendo disputada desde 2009, e por algum milagre, É de 2009 só? Caraca. de maneira ininterrupta. E assim, no Brasil tem tanto time que dava pra ter mais séries, né? Tipo Série E, Série F, sei lá. Ao longo da Seria muito melhor, né? E aí os estaduais poderiam ficar mais reduzidos, né? Ou então acabar logo, né? De vez. história do Campeonato Brasileiro, apenas 2 times nunca foram rebaixados da primeira divisão. São eles, São Paulo e Flamengo. Gigante Flamengo mencionado, vamos porra! Essa lista vem ficando cada vez mais seleta nos últimos anos, tendo inclusive feito mais uma vítima nessa última temporada, o Cuiabá, que disputou a Série A pela primeira vez em 2021 e acabava aparecendo nesse grupo, gerando uma imagem... Isso aqui é absurdo. Porra, realmente tinha esse print aqui, os 3 que nunca caíram, Flamengo, São Paulo e Cuiabá. bizarra. Com o acesso do Mirassol para 2025, Agora é o Mirassol. em tese ele entra no seu lugar, porque nunca caiu em uma divisão nacional. Mas a verdadeira lista de times que nunca caíram de divisão, tendo disputado elas Mengo. desde o princípio, os de fato nunca rebaixados, são apenas São Paulo e Flamengo. Mengão. Nas outras divisões também tem times que nunca caíram, mas evidentemente nunca subiram também. Mas essa lista muda muito ao longo do tempo, porque esses geralmente são times que estão emergindo agora e tendem a acabar sofrendo um rebaixamento em breve. Os temidos 45 pontos. Os temidos, os almejados. Flamengo, cara, eu acompanhei por muitos anos aí, Flamengo naquela draga, e todo ano era isso aí, pô. Ah, não, tem que chegar aos 45 pontos pra escapar.
Era uma luta todo ano, pô. O Flamengo ficando, pô, em 16º, 15º, 14º. Tenebroso. Já fazendo conta para ver quanto falta para chegar aos 45 pontos. Mas o futebol não é uma ciência exata. Então, Graças a Deus agora faz tempo, né, que a gente tá bem. nem sempre esses 45 são suficientes. Em 2009, o Curitiba caiu mesmo tendo alcançado os tais 45 pontos. Em 2013, o Fluminense teria caído com 46, Aí, ó. mas teve o caso Everton e daí a Portuguesa Hein? acabou caindo com 46. Pô, isso aqui é doideira, né? Olha isso, cara. Olha que loucura. Olha, ó. 45 pontos. Olha Em isso. 2013, No mesmo ano, tinha caído Vasco e Fluminense. Aí rolou aquela parada toda que o Flamengo perdeu o ponto, Fluminense ó. teria caído com 46, Ó. mas teve o caso O Flamengo tinha caído pra 45 e aí o Flamengo teria sido rebaixado. Everton e daí a Portuguesa Aí a Portuguesa perdeu acabou ponto, caindo. a Portuguesa que caiu. Aí ficou ó, Vasco, Portuguesa, Flamengo e Flu. Que doideira, cara. O Fluminense ainda ficou na frente do Flamengo. Com 44. Aí, ó. 2013. No ano que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Loucura, né? O Botafogo na temporada 2023 deu a Fogão. maior pipocada da história do futebol brasileiro. Botafogo. Fez um primeiro turno de almanaque, o melhor da Piada. história dos pontos corridos. Chegou a abrir 13 pontos de vantagem. Depois de uma oscilação dos pontos corridos, chegou a abrir 13 pontos de vantagem. Depois de uma oscilação até então normal, ele poderia praticamente selar o título vencendo o vice-líder Palmeiras em casa. E o Botafogo abriu 3-0 no primeiro tempo. Teve a chance de fazer 4-1 com um pênalti, mas o goleiro defendeu a cobrança. Na Tiquinho! sequência, eles conseguiram levar a virada. 4-3 4 a nos 3. minutos finais da partida. E daí em diante, foi só ladeira abaixo. Contra o 2 do Hendrick, tá? Olha lá, 2 do Hendrick, um do Flaca Lopes. Grêmio, venceu por 3-1 E um do Cerqueira. e de novo deixaram a vitória escapar. Tomou um gol de empate no último minuto contra o Bragantino, tomou um gol de empate no último minuto contra o Santos, fez um gol nos acréscimos do segundo tempo contra o Coxa, mas no último segundo tomou o gol de empate. Fora várias derrotas Perdeu pra pro times Vasco. que estavam em situações lamentáveis no campeonato, o que deixou o Botafogo na 5ª colocação. Ou seja, no primeiro turno de campeão Cara, o Botafogo ficou em 5º lugar, cara. e um segundo turno Absurdo, de né? rebaixado. Absurdo. Em 2020, Edenilson, 41 anos! de 41 anos e venceu o Campeonato Brasileiro. Para isso, precisava apenas vencer em casa o Corinthians, que já não lutava por nada no torneio, e torcer por um tropeço do Flamengo frente ao São Paulo. E como o Flamengo perdeu para o São Paulo no Morumbi, o Inter só dependia de si Cássio. para levantar o caneco. Simplesmente E Cássio. em uma partida com muitas controvérsias, no último minuto, aconteceu uma das maiores narrações da história do Campeonato Brasileiro. Infelizmente para o torcedor colorado. Na tabela, Peglo pro Cuesta, bateu cruzado, Edenilson! Edenilson! 41 anos! Gol! Depois desse dia, Edenilson sempre será conhecido como Edenilson, 41 anos. Subiu a bandeira! Esse é lendário Em também. 2019, o Cruzeiro estava bem mal das pernas do Brasileirão e a diretoria não estava colaborando. Os jogadores estavam sem receber. Foi então que vazou um áudio de um dos Fala, Zezé, bom dia, cara. medalhões do time, Thiago Neves, enviado para o presidente do clube, pedindo para ele pagar parte do que devia para dar uma motivada nos jogadores antes de uma partida decisiva pela permanência contra o CSA. E acabou saindo essa pérola aí. Fala, Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui, sei que tá difícil pra vocês aí, pra arrumar recurso, eu sei que tá correndo atrás, mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Vê se você não consegue, pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Pra ganhar jogo. Pô, assim, com todo o respeito do mundo, cara, isso eu acho uma loucura do cacete. E assim, eu não sei se nos outros países tem isso. Se pá que deva ter. Mas o Brasil é muito.
Isso de, não, bicho pra ganhar o jogo. Cara, o cara é um jogador profissional. E assim, ele precisa que o time pague algo a mais pra ele ter mais motivação pra vencer o jogo, pô. Cara, isso não entra na minha cabeça, pô. Não entra na minha cabeça. Pô, se eu tivesse sido um jogador, todo jogo eu ia jogar igual maluco, pô. Porra, não existe isso, cara. O cara, ele é um jogador, ele tem que entrar nos jogos sabendo que ele tem que vencer todos os jogos, né? Se perder é uma merda, se empatar é uma merda. Ele tem que vencer, pô. Não tem essa. O cara joga no Cruzeiro, cara. No Cruzeiro. E não é, tipo assim, um jogador fracassado, não. É um jogador vitorioso, pô. E manda um áudio desse. Não. Não precisa nem pagar o bicho pra ganhar o jogo. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Pô, é uma motivação a mais pra gente, cara. Olha lá. Precisa de uma motivação a mais. Um salário de 1 milhão por mês. O cara é jogador. Realizou o sonho dele, ele tem que receber um bicho pra fazer gol pra ganhar o jogo, porque senão, não. Se eu não receber, eu não vou ganhar. Pô, pelo amor de Deus, pô. Você já, Piada. pô, acertar o salário aí, e aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo, porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Vá. Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Aí, ó, se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Resultado, não ganharam do CSA. Pô, faz esforço pra gente aí, É duro. Sexta-feira tentar acertar esses 60% que tá atrasado do salário. No final das contas, Foi em casa, cara. Foi em casa ainda, contra o CSA. Em casa, pô. Pelo amor de Deus. o Cruzeiro perdeu pro CSA com o próprio Thiago Neves. Não. E o CSA, ó. Aqui aparece, ó. Ó, o CSA tava com 29 pontos. Rapaz. Bizarro, cara. Como é que pode? Perdendo o pênalti. E o Thiago Neves perdeu o pênalti. Posteriormente, ambos os times acabaram caindo. E esse áudio abriu os portões do inferno pro Cruzeiro, que não venceu os 5 confrontos seguintes contra o CSA. É o Zerão cabuloso, Zerão cabuloso. Ei, caralho. O público registrado em uma partida de Campeonato Brasileiro foi no jogo da volta da final do ano de 1983, Pô, esse vídeo tá bom, cara. O roteiro desse cara é bom. onde 155.523 pessoas assistiram à vitória e o título do Flamengo sobre o Santos. Mengão. Vale dizer que os 10 principais Mengão. públicos da história Ó. Top 10 maiores públicos. Flamengo e Santos, 3-0. Flamengo e Galo, 3-2. Fluminense e Corinthians, 1-1. Flamengo e Grêmio, 1-1. Botafogo, 3. Flamengo, 1. F. Mas assim, só tem o Botafogo aqui porque tá enfrentando o Flamengo, ó. Aí Fluminense e Vasco, 0-0. Botafogo e Flamengo de novo, né? Flamengo e Vasco, Flamengo e Guarani, Vasco e Inter. Então, assim, dos 10 maiores públicos da história do futebol brasileiro, todos no Maracanã, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 dos 10, o Flamengo estava presente. Gigantesco. O maior. Pecout, lendário. foram no velho Maracanã. Já o menor público foi de 55 pessoas. Pô, 55 torcedores. Nem a mãe do cara foi ver o jogo, pô. 55 guerreiros que assistiram Juventude 2, Portuguesa, no Aí é duro. Estádio Olímpico, em 1997. Eu achei curioso que o segundo menor público foi um Vasco e Paraná em São Januário, Vasco da Gama. que só levou 71 pessoas ao estádio. Nem o Casimiro tava lá vendo o jogo. Esse jogo é absurdo. 5-4. Eu vi ao vivo. Eu tinha 9 anos. Eu acho que eu tinha 9 anos. Ou 8 ou 9. Eu lembro de ver ao vivo o jogo. Essa foi Absurdo, uma das maiores absurdo. partidas da história do futebol Eu tinha 9 anos. brasileiro, mesmo valendo muito pouco ou praticamente nada em questão de título. Tínhamos de um lado a jovem promessa Neymar e do outro o já consagrado Ronaldinho Gaúcho. Logo aos 25 minutos, Pô, olha assim. Dando um contexto desse jogo aí, né? Se tem alguém que não viu. Simplesmente era o Santos do Neymar contra o Flamengo do Ronaldinho Gaúcho. Era o Santos que iria ganhar a Libertadores nesse mesmo ano e que ia jogar o Mundial contra o Barcelona. E era o Neymar que jogou, jogando pra cacete ali, fez o gol Puskás no jogo, teve hat-trick do Ronaldinho,
por gol de falta. Teve pênalti perdido do Elano. O goleiro Felipe dominando a bola no peito e fazendo embaixadinha. Sendo que tava perdendo ainda o jogo. Ou tava empatando, sei lá. E assim, o Santos abriu 3-0, o Flamengo empatou, né? Aí depois o Santos fez mais um, aí depois o Flamengo fez mais 2 e ganhou. Easy, easy. O Santos abriu 3-0 com o terceiro gol, dando ao Neymar Easy. o prêmio Puskás de gol mais bonito Golaço, do golaço, ano. golaço. Pouco antes, o atacante David Ó, o perdeu David. um gol inacreditável. Ah, o David ainda perdeu mais um gol desse. Sem goleiro. Inacreditável. O Flamengo, Caraca. nos 15 minutos seguintes, Ronaldinho. diminuiu para 3-2. Thiago E Neves. daí teve um pênalti pro Santos. Elano Ó, tentou dar ó, ó. A gente tava perdendo o jogo, cara. uma cavadinha, mas o goleiro Olha Felipe isso, ó. defendeu e ainda meteu uma embaixadinha só pra tirar com a cara dele. Ah, eu achei que tivesse dominado no peito. Foi não. Enfim, pô, fez embaixadinha. O Flamengo Na Vila Belmiro, lotada. Perdendo o jogo. sairia vencedor com 3 gols de Ronaldinho, sendo um deles um golaço de falta, Golaço. passando a bola por baixo da barreira. Golaço. Teve de tudo nesse jogo, o mais puro suco de futebol brasileiro. Essa camisa do Flamengo era linda. Linda demais. Super Série B. No ano de 2022, a segunda divisão brasileira contava simplesmente com o Super Grêmio, Super Grêmio tá demais nos trazendo alegria, ansiedade. Cruzeiro, Vasco da Gama, Bahia e Sport. Grande. Além, é claro, de vários outros clubes muito tradicionais. Assim, todo mundo sabe que de todos esses clubes aí, o maior é o Brusque, né? Sim, fato. No futebol Todo mundo brasileiro, sabe. mas que já estão mais habituados com a segundona. Essa ficou conhecida como a Super Série B, por contar com a presença ilustre de tantos times grandes. O Cruzeiro foi o campeão, enquanto o Grêmio, Bahia e Vasco Olha o Vasco. Vasco quase não subiu, pô. completaram as vagas de acesso. O Sport acabou ficando apenas na 7ª colocação, e quase que Sport. Ituano e Sampaio Corrêa aprontaram para cima do Vasco, que só subiu de forma dramática na última rodada, na famigerada Batalha de Itu. Gigante Batalha de Tu. Ranking geral. Esse é o ranking geral do Ó, Flamengo em segundo lugar. Goit. Campeonato Brasileiro, somando os pontos de cada vitória desde a primeira edição até os dias de hoje. O Caraca, Flamengo, São Paulo, Inter, Galo. Ó, você vê, né? O Galo, ele é o quarto que mais fez pontos e só tem 2 brasileiros. De 71 pra frente, né? 2? Acho que são 2, né? Só tem 2 e é o quarto que mais fez pontos. O Flamengo tem 8. É 8? 8. São Paulo eu não sei quanto que tem. Você vê, né? Aí o Palmeiras, que teoricamente é o que mais tem, tá em sexto. Aí depois o Santos. É, doideira. O que me surpreendeu aqui foi o Goiás e o Curitiba. Fiquei um tanto quanto surpreso. Mas enfim, é isso. curioso é que muitos dos líderes não estão dentre os lá, maiores ó. campeões nacionais. Ah lá, ó, ah lá, ó, ah lá, ó. O São Paulo aparece na ponta do ranking desde o ano de 2006, e o maior campeão, Palmeiras, é o 6º colocado. Campeão 2 vezes no Se mesmo você ano. olhar os anos das Palmeiras ganhou vários títulos no fax, né? Roubado. conquistas do Palmeiras, você vai perceber que o número 67 aparece 2 vezes. Ou seja, resumo da ópera, então. Palmeiras tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Caralho, o Palmeiras tem 11 títulos? No caso aqui marca 12, né? Porque foram 2 no mesmo ano, né? Mas sim, sendo justo, né? Pô, tem 11? Caraca. Porra é essa? O que aconteceu foi Assim, na real que tem mesmo, ó. 7-2, 7-3, 9-3, 9-4, 2016, 18, 22, 23. Tem 8, né? 8. 72 pra frente. Né? Que antes não era Brasileirão. Então, aí ó, tem poucos, né? Tem menos do que eles falam. que em 1967 e 68 haviam 2 torneios completamente diferentes que aconteciam no mesmo ano e foram considerados campeonatos brasileiros pela CBF. A Taça Brasil, que era o campeonato disputado desde 1959, e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que passou a acontecer em 67. E em 67, o Palmeiras conseguiu o feito de vencer os 2 torneios, ganhando, portanto, 2 títulos brasileiros
em apenas um ano. Pelo amor de Deus. E isso é coisa de Palmeiras mesmo, porque em 2021 ele venceu 2 Libertadores em um só ano. Isso porque Aí, beleza. Aí eu respeito. Agora, 2 brasileiros lá no mesmo ano, aí é putaria. A que só foi assim porque a de 20 só terminou em 21. Então, ok, né? Jogo que pariu, cara. Não gosto nem de lembrar. a edição de 2020 terminaria apenas no início de 2021. Olha o fax aí, ó. Esse é um termo cunhado por torcedores rivais de alguns times que obtiveram conquistas reconhecidas pela CBF no ano de 2010. O que aconteceu foi o seguinte: até o dia 12 de dezembro de 2010, esses eram os maiores campeões brasileiros. No dia 13 de dezembro, assim ficou a lista. Isso porque, até então, só eram considerados 13 de dezembro. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Cara, o Palmeiras só tinha 4. Esses eram os maiores campeões brasileiros. No dia 13 de Foi pra 8, cara. Foi de 4 pra 8. O Santos também, pô. Pô, que merda é essa? Ah, bizarro, pô. Bizarro. Flamengo é maior. Foda-se. dezembro, assim ficou a lista. Tá errado. Isso porque, até então, só eram considerados campeonatos brasileiros os títulos de 1971 em diante. É isso, Nesse pô. dia, passaram a ser reconhecidos a Ué? Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Algo semelhante aconteceu em 2023, quando a CBF reconheceu o Torneio dos Campeões de 1937, vencido pelo Atlético Mineiro, como um campeonato brasileiro. Hoje, Pô, mas aí é sacanagem, né, pô? 1937 era o quê? Pô, é Atlético Mineiro contra Seleção da Marinha. Atlético Mineiro contra o time do Zezinho da esquina. Aí é mole, pô. Sport Ceará e Fortaleza lutam pelo reconhecimento Sacanagem. do Torneio Norte e Nordeste como um título brasileiro. Olha lá. Torneio Norte e Nordeste como... Ah, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus, olha isso, pô. Olha isso. Mas a princípio, sem sucesso. Com Sacanagem. isso, os clubes beneficiados por esse reconhecimento tardio da CBF foram o Santos, com 6 títulos, o Palmeiras, com 4, Bahia, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense Cara, o Santos ganhou 6 títulos no fax, cara. 6 títulos no fax. 6. e Atlético Mineiro tiveram um título reconhecido. Vale Exato. dizer que esses títulos ainda dividem a opinião da mídia. Os que são contrários afirmam De time grande aí mesmo só tem o Santos, né? que essa foi uma ação populista do presidente da CBF, visando influenciar na eleição da Aham. entidade. 87. 87 é loucura, né? Todo mundo sabe que é do Flamengo. Essa é possivelmente a maior polêmica do futebol brasileiro. Quem é o campeão de 87? Sport ou Flamengo? A treta é o seguinte: a CBF iria reduzir de 80 para 24 o número de times para a temporada de 87. Porém, o Porra, tinha 80 times? Botafogo ficou fora desses 24. Porra! E daí a CBF deu para trás nessa ideia, chegando inclusive a afirmar que não teria condições financeiras de realizar o torneio. Então, os 13 principais times do país se reuniram e decidiram que iriam fazer um campeonato eles mesmos, a Aí, ó. chamada Copa União. E cadê o esporte aí? Não tô vendo esporte. Esporte dentro do Clube dos 13? Não entra. Olha lá. Aqui só tem time grande, pô. Foi nesse momento, inclusive, em que foi criado Tirando aquele Fluminense ali que eu não sei por que tá ali, né? Mas beleza. Tudo bem. o famoso Clube dos 13. Foi então que a CBF, sempre muito coerente, voltou atrás e disse que iria realizar um campeonato com 40 times mesmo. Então, ela criou um regulamento que previa um cruzamento entre os dois finalistas, do seu módulo, o modo amarelo, com os finalistas da Copa União, que era o módulo verde. Porém, o Clube dos 13 não gostou da ideia e disse que não iria disputar cruzamento nenhum, mesmo com a CBF dizendo o contrário. Mas E falaram isso antes do campeonato começar. Então, assim, entendam isso. Não foi, a gente ganhou e a gente não vai jogar. Não, falaram antes. o representante do Clube dos 13 na CBF era nada menos que Eurico. Eurico Miranda. E ele aceitou o acordo com a CBF e assinou o regulamento que incluía Tinha que ser o Eurico, né, cara? Tinha que ser o Eurico, cara. o cruzamento. Esse que foi considerado por muitos um ato de traição por parte dele. Avá, né? Avá. Os campeonatos aconteceram e o Flamengo Tinha que ser o do Vasco da Gama. acabou campeão do módulo verde. Olha lá, ó. Olha lá.
Classificação final, Flamengo, campeão. Campeão, né? Ninguém sabia que o Eurico tinha assinado lá o negócio, pô. Os 13 clubes juntos decidiram, não vamos jogar a final contra o outro negócio, porque não vale a pena. Aqui estão os maiores times, lá são os menores times lá que ficaram de fora. A gente não vai jogar lá contra eles, porque, né, a gente sabe que a gente vai passar o caminhão, então foda-se, né? Verde da Aí o Eurico assinou e deu merda, né? Copa União, que era considerada na época a principal divisão, pelo motivo óbvio de conter os 13 grandes nela. Na ocasião, o presidente do Flamengo reafirmou sua posição, dizendo que não teria cruzamento, portanto, o Flamengo era campeão brasileiro e ponto final. O módulo amarelo teve dois campeões, porque a final entre Sport e Guarani foi para a disputa de pênaltis, e quando estava Ah lá, cara, nem campeão teve do negócio, pô. Ficaram 2 times empatados, pelo amor de Deus, pô. empatados em 11-11, Olha isso. os presidentes se reuniram e decidiram dividir o título. Ah lá, os caras decidiram dividir um título. Assim, vamos supor que o outro módulo fosse meio que a Série A e o outro fosse meio que a Série B. Os caras decidiram dividir o título da Série B, pô. E aí agora o Sport quer falar que, não, o campeão foi a gente. Os caras não conseguiram ganhar nem do Guarani, meu Deus do céu. Nem do Guarani os caras ganharam. Então assim, teriam que ter ganhado da porra do Guarani primeiro, pra depois jogar. E nem assim a gente não ia jogar também, foda-se. Afinal, os dois já iam disputar o cruzamento e não ia mudar nada. Não, e aí eu lembro que o raio do Diego Souza, quando foi pro Sport, ainda fez questão de usar a camisa 87 e ficar naquela, 87 é do Sport. Pelo amor de Deus, cara. Nada se o campeão fosse Pelo o amor de Sport Deus. ou o Guarani. E assim, a CBF marcou o cruzamento entre os dois finalistas do módulo verde, Flamengo e Internacional, Ah lá, ó, seria Flamengo contra Guarani, pô. Nem seria Flamengo contra Sport. contra os dois finalistas do módulo amarelo, Sport e Guarani. Mas Flamengo e Inter não compareceram. Óbvio, não foram por quê? Porque eles tinham combinado que não iriam. Não é porque o Eurico assinou lá o negócio sem falar com ninguém e aí eles eram obrigados a se enfrentar, não. E levaram WO. E na grande final do Campeonato Brasileiro, o Sport acabou derrotando o Guarani por 2-1 no agregado e sendo considerado oficialmente como o campeão de 87. Nada a ver, nada a ver. Não à toa, no ano seguinte, Sport e Guarani foram os representantes brasileiros na Libertadores, e não Flamengo e Inter. Pô, aí é foda. Eu não sabia disso aí não, cara. Disso eu não sabia não. Puta que pariu. É, meu bom. Obviamente, essa é uma treta que foi levada aos tribunais incontáveis vezes. A casa caiu, eu acho, hein? Rapaz. E em maio de 2024, o STF tomou a decisão de manter o Sport Clube do Recife como o único campeão de 87. Mas vale dizer que em 2011, a CBF chegou a reconhecer Flamengo e Sport como campeões de 87. Mas pouco depois, essa decisão foi invalidada. Aí, ó. Eu tô aprendendo algo com esse vídeo aqui. Eu não sabia disso aí, tudo, né? Essa parte de que os times que foram para a Libertadores foram esses dois aí, eu não sabia. Esse foi um troféu criado pela CBF em 1975 para ser o troféu do Campeonato Brasileiro. Porém, os times na época não ficavam com a taça definitivamente. Ela retornava para o cofre depois da volta olímpica. Mas ficou decidido que o troféu original, o único produzido, seria dado para premiar o primeiro clube do Brasil, a partir de então, a ser tricampeão consecutivo do Campeonato Brasileiro. Ou ao primeiro que vencesse 5 vezes alternadamente. E o São Paulo acabou conquistando ela das duas maneiras, pois venceu o Tri em 2006, 7 e 8, sendo 2007 seu quinto título brasileiro. Portanto, o troféu foi entregue ao São Paulo em 2011, mas o Flamengo entrou com uma ação judicial para que a taça fosse entregue a ele, porque se eles fossem considerados o campeão de 87, eles seriam o primeiro pentacampeão de forma alternada. Sendo assim, em 2012, o São Paulo foi obrigado a devolver o troféu para a CBF. Em 2024, com o STF derrubando o recurso do Flamengo e considerando só o Sport como campeão de 87... Cara, mas olha só, o que o STF fica se envolvendo
em negócio de futebol, né, cara? Isso é muito doido. Se tem o Superior Tribunal Desportivo, né? Por que que o STF também entra nisso? Doideira, né? Tem que estudar pra entender por quê. A taça, em tese, deveria voltar a ser do São Paulo, mas por enquanto ela segue em posse da Confederação Brasileira, que ainda não decidiu o que fazer com ela. Bom, se o Flamengo entende que tem 8 títulos, né, que ganhou o Hexa em 2009, o Hepta em 19 e o Octa em 20, quem sou eu pra falar que não ganhou, né? Se eu torço pra um time e esse time fala isso, pra mim é a absoluta verdade. O esporte eu quero que você foda. Em 1986, 8 aconteceu títulos, mais um 8. episódio de desorganização no Campeonato Brasileiro. A CBF... Não, porque olha só, se de um dia pro outro o Palmeiras saiu de 4 títulos pra 8, o Flamengo tem, o Sport tem, foda-se. Naquele ano, decidiu simplesmente juntar as séries A, B e C no mesmo campeonato. Isso é Por que loucura, não, né? O resultado disso é que tivemos 80 clubes disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Isso é que tivemos 80 clubes disputando o Uberlândia, 3 pontos. Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O campeão daquele ano acabou sendo o São Paulo, que venceu o Guarani nos pênaltis. O Flamengo chegou nem na fase... Ah, não, aqui, ó. O Flamengo perdeu pro Galo, velho. F! E esse foi o campeonato que deu início a toda aquela treta de 87 e a criação do Clube dos 13. Ah. Clube dos 13. Clube do Galo. O Clube dos 13 foi uma organização que defendia os interesses dos principais times do futebol brasileiro. Como eu disse previamente, o clube foi fundado em 87 para organizar o Campeonato Brasileiro daquele ano após a desistência da CBF. Como o próprio nome diz, surgiu com a junção dos 13 maiores do país. Mas anos depois, foram sendo incorporados novos clubes associados. Ué? Em 1997, Coritiba, Então não são 13, pô. Goiás e Sport passam a fazer parte do grupo. 2 anos depois, entram Atlético Paranaense, Guarani, Portuguesa e Vitória. Apesar de ter se tornado o Clube dos 20, o nome se manteve como Clube dos 13. No ano de 2000, após a CBF novamente desistir de organizar o Campeonato Brasileiro, foi o Clube dos 13 que assumiu a organização daquela que ficou conhecida. Você vê, né, cara? Até hoje tem problema, né, da CBF para com os times, ou, né, no caso dos times para com a CBF. E não fazem a porra de uma liga logo, cara. É muito difícil, né? Tipo assim, cara, é só os times se unirem, cara. Só que não, tipo, separa uma parte pra um lado, uma parte pro outro, aí fica nessa. Não decide porra nenhuma, não organiza nada, aí fica nessa aí. Cara, sério, era pro Campeonato Brasileiro ser uma potência, pô. Era pra ser visto no mundo inteiro. Mas não, tipo, os caras não sabem vender o produto direito, sabe? Porque assim, se eles não se organizam nem entre eles, não tem como eles exportarem isso de uma forma boa, né? Como Copa João Bizarro, Avelange, cara. que vai ser explicada mais pra frente do iceberg. Fora Pô, só tem time grande. A gente tá cheio de jogador bom. Nos últimos anos aí de 2018 pra cá, o nível tá subindo muito. Os times estão ficando melhores. Muito técnico de fora, investimento, SAF, um monte de coisa. Um monte de jogador gringo vindo pra cá. Pô, Memphis Depay, Bright White, Soares. Vários jogadores muito bons, muito grandes, vindo pra cá. Tipo assim, né? Falta união, né? É isso. O clube também Mas isso não é comunismo, meu Deus do céu. União entre os times, as equipes. Perdão pela imitação no meio da análise. era É que eu sou um palhaço. aquele que negociava os direitos de transmissão do campeonato e os regulamentos com a CBF. Seu fim veio em 2011, por conta de várias brigas políticas que foram fazendo com que os clubes associados fossem saindo. Melhor e pior campanha. A melhor todo mundo sabe que é de quem? Já tá lá em cima, né? Já está lá em cima. Flamengo, primeiro lugar, 90 pontos. 38 jogos, 28 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Apenas, né?
16 pontos na frente, não deu chance pra ninguém. E assim, o Santos fez uma campanha que seria campeão em vários campeonatos e o Palmeiras também. Só que o Flamengo foi tão dominante, né, que deu nem chance para os outros. A melhor campanha da história do máquina. Brasileirão por pontos corridos foi do Flamengo em 2019. Ele conquistou impressionantes 90 pontos ao longo das 38 rodadas, sendo 28 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Vale destacar a campanha do Cruzeiro em 2003. O Cruzeiro fez 100 pontos? Ah, mas aí eram 46 jogos, né? Caraca, 46 jogos. Ah, eram 8 jogos a mais, né? Se são 8 jogos a mais, são 24 pontos a mais. Flamengo, então, com 24 pontos a menos pra disputar, fizeram 90, né? 10 a menos que o Zerão Cabuloso. Que alcançou os 100 pontos. Mas na época, tinham 24 clubes na primeira divisão. Por isso, a campanha do Flamengo é a melhor por ter melhor 79%. aproveitamento. Já a pior campanha da história é da Chapecoense em 2021. A Chape conquistou apenas 15 pontos, 15. com uma vitória, 12 empates e 25 derrotas. Cara, imagina você ir nos 19 jogos do seu time, no estádio dele, no campeonato, e você só ganhar um jogo. Um jogo. Essa vitória foi apenas Rapaz. contra o Bragantino. E nem foi em casa, foi fora de casa, cara. Caraca, meu irmão. Quem torce pra Chape vai em todos os jogos foi nos 19 e não ganhou nenhum. Puta que pariu. Na 20ª rodada. A melhor campanha na Série B é do Corinthians, em 2008, quando fez 85 pontos. Já a O pior Coringão. é do Duque de Caxias, que em 2011 conquistou somente 17 pontos. Assim, pra ver o nível dessa Chape de 2021, né? Os caras na Série A fizeram 15 pontos. Aqui a pior campanha da Série B foi 17. Loucura. Duque de Caxias. Durante a história do Campeonato Brasileiro, tivemos 6 títulos conquistados de forma invicta. Mas 5 desses nem eram considerados campeonatos brasileiros até 2010. E nenhum nos pontos corridos, né? Antes era mais fácil porque eram menos jogos ali, ó, porra. Bem menos jogos, né? E são campanhas com pouquíssimos jogos disputados. A exceção é o título vencido pelo Inter em 1979, que teve 16 vitórias e 7 empates. Um feito tão impressionante que desde então o Inter nunca mais ganhou um campeonato brasileiro. Edenilson, 41 anos. 41 anos. Essa é a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro. Só isso? Corinthians 10, 1 Tiradentes do Piauí, em partida válida pelo Brasileirão de Os caras conseguiram tomar um gol pro Tiradentes do Piauí. 1983. Time fraco, hein? Esse Corinthians, pequenino Corinthians. Teve outro placar com essa mesma diferença de gols, que foi a vitória do Vasco por 9-0 contra a Muito melhor ganhar de 9-0 do que de 10-1. Tunaluso em 1984, logo no ano seguinte. Mas se Ué, mas porra, aí tava jogando Vasco contra Vasco, ué. Ué? Mas que raio que é esse? contarmos todas as divisões, a maior goleada se torna Brasiliense 10, 0 Interporto pela Gigante Série B Brasiliense. de 2023. Gigante brasiliense. Cara, olha o escudo do time dos caras, cara. É tipo assim, a prefeitura da cidade, sei lá. A igreja da cidade, não sei. Caraca, que doideira. O do Brasiliense, sim, é um escudo de respeito, ó. Tem a porra de um dragão aqui, cara. Dando de joinha. 0 Pô, Interporto tá de pela sacanagem. Série D de Parece personagem de, sei lá, Turma da Mônica. 2023. Águas rasas. É, rapaz. Caso Sandro Esse Hiroshi. tópico que se relaciona com vários outros dessa camada. Sandro Hiroshi foi um atacante que se destacou no Campeonato Paulista de 1999 pelo Rio Branco de Americana. Foi assim que ele chamou a atenção do São Paulo, que o contratou para a disputa do Brasileirão daquele ano. Porém, foi descoberto que a data de nascimento dele tinha sido alterada. Constava que ele tinha nascido em 1980, quando na realidade ele era de 79. Isso para que ele pudesse disputar um torneio juvenil anos antes, em 94, cometendo o famoso gato.
Mas esse nem foi o maior problema. O que pegou mesmo foi uma pendência financeira entre Tocantinópolis e Rio Branco, os times anteriores dele, o que impediu o jogador de se transferir e ser escalado. Porém, ele já tinha atuado em 2 partidas pelo São Paulo, a goleada por 6-1 sobre o Botafogo e o empate em 2-2 com o Internacional. Quando isso veio à tona, os times foram na Justiça Desportiva cobrar pelos pontos das partidas. E com isso, o Botafogo, que tinha sido rebaixado, ganhou 3 pontos e escapou da degola. Mas que porra é essa, cara? Botafogo 1.200. Que é isso, cara? Botafogo 1.249 pontos. Jogando pra lá o Que Gama, isso, cara? que não tinha nada a ver com isso e ficou pé da vida, entrando na justiça comum contra a CBF para reverter a situação. E os tribunais Aí os caras falam, ah não, pô, tem que fazer 45 pontos pra não cair. O time caiu com 1.238 pontos, pô. Pô, aí é sacanagem. entrando na justiça comum Caraca, que contra a doideira. CBF para reverter a situação. E os tribunais deram Ai, grande ai. causa ao clube de Brasília. Chorando, Por cara. conta disso, a CBF se viu entre 2 decisões conflitantes na justiça e ficou impedida de realizar a primeira divisão do ano de 2000, porque era impossível criar um regulamento que atendesse às 2 decisões. Sandro Hiroshi, o pivô de tudo isso, foi punido com 180 dias sem poder entrar em campo por conta da maracutaia com a idade, mas teve apoio e permaneceu no São Paulo até 2002, quando passou a rodar pelo mundo da bola. Jogou no Mengão ainda, hein? Como a CBF tinha sido impedida Copa Engenhão. de organizar o Campeonato Brasileiro de 2000, quem ficou encarregado de realizar o torneio foi o tal Clube dos 13. O torneio recebeu o nome de Copa João Avelange, sendo essa a solução mirabolante para os problemas que a CBF tinha se metido. Para começar, todas as 3 divisões foram unificadas em uma só. Era uma salada com 116 clubes divididos em 4 módulos, que se cruzavam em um mata-mata para decidir o campeão. Esse Volta Redonda ali, hein? Volta Redonda mencionada. Flamengo tá onde aí? Não tá em lugar nenhum. F. cruzamento de módulos nos permitiu ver o modesto Malutron entre os melhores do país. Malutron. Vale dizer que esse Cara, o Malutron tava e o Flamengo não. torneio não teve rebaixamento e tivemos muitas polêmicas quanto à formação dos módulos, porque o módulo azul, equivalente à primeira divisão, contou com a presença de Bahia, América Mineiro e Fluminense, que não tinham subido para a primeira divisão, portanto não deveriam estar lá. Fora Gama e Botafogo, que também não desceram. Esse foi o campeonato brasileiro mais desorganizado da história. E olha, Ah, então foi nesse negócio que o Fluminense subiu direto da C pra A, né? Ah, deve ter sido aí, pô. Né? Porque assim, eles jogaram a Série C e subiram, né? Então eles teriam que jogar a Série B e depois ir pra A. Não, eles foram da C pra A, direto. concorrência Ah, e foi a gota a pilantragem aí, ó. d'água para começar a se pensar em um formato mais estável, que seria os pontos corridos implementados em 2003. O que é bem mais interessante, né? Em 1997, o Fluminense foi rebaixado para a segunda divisão, e logo em 98 caiu de novo para a Série C. Na época, a última divisão do futebol Na terceira divisão. brasileiro. E paralelamente com toda essa treta do caso do Sandro Hiroshi em 99, o Fluminense conseguia se sagrar campeão da Série C. Portanto, Cara, olha isso, cara. Série C 99, Fluminense. deveria retornar à segunda Caraca, divisão, moleque. correto? Errado. Como já explicamos aqui, a organização daquele Brasileirão passou para o Clube dos 13, cujo Fluminense era um dos membros. Assim Caraca, maneirinho isso aqui, tá? Cara, bom vídeo, boa edição, bom roteiro. Caraca, legal. sendo, ele foi um dos beneficiados e saltou da terceira divisão direto para a primeira, Olha lá. pulando a segundona. Apesar tapetão. desse salto, o Fluminense foi muito bem na Copa João Avelange, ficando em terceiro lugar de seu módulo e sendo incorporado de forma definitiva É um negócio que não acontece hoje em dia nem a pau, né? Pô, vamos supor. Ah, se bem que eu não sei nenhum time que tá na Série C. Mas vamos supor que, sei lá, que a... Porra, sei lá. Vamos supor que o Goiás esteja na Série C. E aí sobe já pra Série A.
É impossível eles ficarem em terceiro lugar na Série A, pô. Impossível, impossível. Definitiva à primeira divisão de Muito 2001. doido, pô. Ih, isso A aí é final doideira. da famigerada Copa João Avelange foi disputada entre Vasco da Gama e o até então desconhecido São Caetano. Olha o São Caetano que na aí, ó. época tinha apenas 10 anos de idade e vinha do módulo equivalente à segunda divisão. A partida de ida em São Paulo terminou empatada em 1-1, e o jogo da volta estava sendo disputado em São Januário, mas com 23 minutos do primeiro tempo, Romário sentiu uma lesão e foi substituído. E quando ele estava saindo de campo, houve um tumulto na torcida vascaína que fez com que o alambrado cedesse, e vários torcedores feridos começaram a despencar no gramado. O que dizem é que 2 integrantes da organizada começaram a discutir, e eventualmente teria chegado um terceiro que puxou uma arma, gerando Porra! um corre-corre que, somado à superlotação do estádio, fez o alambrado ceder. A contagem de feridos chegou a 160, e por sorte não houve mortes. Ainda bem, né? Ainda O bem. jogo foi encerrado ali mesmo. Eurico Miranda defendeu que a partida fosse reiniciada, Ah, óbvio, né, cara? Óbvio. mas o governador do Rio deu ordens para não retomar o jogo, pois não havia condição de se decidir o campeão brasileiro naquela situação. Claro, aqui tinha policiamento, segurança, atendimento médico, mas esse governador é frouxo e incompetente. O governador manda no coronel, não manda aqui no Vasco. Mas infelizmente nós precisamos da garantia da PM. Porque se nós não precisássemos da garantia da PM, pois é, tem que perguntar ao governador. O governador tem que resolver quem comprou ingresso, como é que vai fazer. Ele não quer saber disso. Pô, pelo amor de Deus, cara. Por 160 feridos, o negócio cedeu e o cara queria que o jogo seguisse, pô. Aí se aprovam o reinício do jogo, o negócio dá problema de novo e alguém morre. Ia ficar na mão de quem? Não ia ficar na mão do Eurico. Os Você vê, jogadores né? do Vasco chegaram inclusive a voltar Porra, falta de empatia do cacete. pro campo, pegar a taça e dar a volta olímpica. Afinal, se o jogo tivesse sido encerrado em 0-0, o Vasco seria o campeão. Acabou o jogo, nós empatamos lá, 0-0 seria nosso, se terminasse o jogo. E ambas as partes queriam jogar e não sei por que motivo, não houve o final do jogo. Pô, não sei porquê. Na minha concepção, bem acertado isso. Até porque psicologicamente não haveria condição. Já que 0-0 do Vasco, o Vasco é campeão. A taça é do Vasco. Você viu que ele se contradisse ali pesado, né? Ele reparou que ele tinha falado merda e aí ele mudou para, né, evitar problema. Foi 0-0, quanto é que foi o jogo? Encerrado quanto o jogo? E 0-0 é de quem? Posteriormente, foi marcado um Joel Santana. The GOAT. julgamento para se decidir como proceder, e ficou decidido que seria realizada uma nova partida em janeiro de 2001 no Maracanã. Afinal, São Januário estava interditado. Mas essa decisão era muito prejudicial para o São Caetano indo pro bar do Mou. São Caetano. Afinal, muitos dos destaques do time já estavam negociados e não teriam mais contrato com a equipe na data da partida. O São Caetano inclusive cogitou entrar na justiça para ser declarado campeão do torneio, alegando que o regulamento da João Avelange determinava que o time responsável pela paralisação da partida deveria ser declarado perdedor. Ué? Mas nada foi feito e a terceira partida foi realizada mesmo assim, com o Vasco se sagrando campeão após bater o Azulão por 3-1. E Romário, que tinha saído de campo no jogo cancelado, começou jogando e fez um dos gols da vitória vascaína. Bom Começou time do Vasco jogando. nessa época, tá? Bom time, bom time. E fez um dos gols da vitória vascaína. Ah, o grande Vasco Ainda SBT. falando da final da João Avelange, Eurico Miranda tinha ficado muito bravo com a forma que a Globo tinha feito a cobertura do desabamento do alambrado de São Januário, e ele decidiu então provocar a emissora. E como ele fez isso? Bom, o Vasco entrou em campo na partida decisiva com um logo imenso do SBT estampado na camisa. E detalhe, nem o SBT sabia. Eurico Ué? descreveu como uma homenagem. Caraca! Eu achei que fosse patrocínio do SBT, pô. Não, ele só mandou botar o logo e foda-se. Que isso? E isso evidentemente não agradou a Globo, que transmitia a partida para todo o país. E segundo a torcida vascaína, essa foi uma declaração de guerra para a emissora, que tinha e ainda tem grande poder no futebol brasileiro, e que desde então passou a prejudicar o Vasco.
Sidão, craque do jogo. Esse é duro também, tá? Em 2019, o Santos venceu o Vasco por 3-0 em uma partida Porque assim, nessa época, a votação pra craque do jogo era liberada. Ou seja, se você que tá na sua casa vendo o jogo e o goleiro do seu time franga, falha, erra, você fica puto, você poderia votar pra ele ser eleito o melhor do jogo. E foi isso que aconteceu. O Sidão foi mal no jogo, o Vasco tomou 3-0 e ele foi eleito o melhor em campo. Simplesmente. E aí tiveram que entregar o prêmio pra ele, pô. Aí você imagina a cena, né? digamos, infeliz do goleiro Sidão. A Globo tradicionalmente distribui um prêmio nos Craque do jogo, Sidão. Maior dos Cids. jogos que transmite, o craque do jogo. Porém, a decisão de quem era o melhor jogador da partida era feita de forma totalmente online em votação popular. E de forma irônica, o goleiro Sidão foi eleito com 90% dos votos o craque daquela partida, gerando uma situação desconfortável Esse pra print repórter é que teve que entregar eterno. o troféu e ao próprio goleiro. Posteriormente, a Globo foi processada e teve que indenizar o jogador pelo acontecimento. O final do Campeonato Brasileiro de 2013 foi marcado por uma polêmica coincidência na última rodada Ó, tapetão. que selou o destino de um clube que até hoje não se reencontrou. No dia 7 de dezembro, o Flamengo escalou o lateral André Santos para o duelo contra o Cruzeiro. Porém, o jogador tinha sido Cara, expulso. olha esse time do Flamengo não se de reencontrou. No 2013, dia 7 que por pouco não foi de rebaixado, dezembro, porém ganhou a Copa do Brasil. Olha esse time: César, Léo Moura, Gonzalez, Samir, André Santos, Amaral, Luiz Antônio, Carlos Eduardo, Nixon, Paulinho e Hernani. Hernani, ó, brocador, que meteu muito gol nesse ano aí. Cara, absurdo esse time. Porque, pô, o Léo Moura, beleza, era bom. O André Santos, pô, jogou fora, né? Beleza. Hernani Brocador, nesse ano, foi bem. Paulinho também, mas de resto, meu irmão, meu Deus do céu. o Flamengo escalou Tenebrosos. o lateral André Santos para o duelo contra o Cruzeiro. Luiz Antônio é o mesmo que leva aquele chapéu do Everton Ribeiro num jogo contra o Cruzeiro, né? Um super gol que ele fez. Tipo assim, ele recebe a bola na ponta direita ali, ele vai indo, aí ele, sei lá, ele passa por aí dá um chapéu no Luiz Antônio, aí antes da bola cair, ele dá uma porrada pro gol no ângulo. Porém, o jogador tinha sido Foi nesse ano aí. expulso na final da Copa do Brasil e, portanto, estava suspenso e não poderia atuar. Isso aí é loucura. Por exemplo, o cara é expulso no jogo da Copa e não joga o jogo da Liga. Isso eu acho errado. Outra partida importante Mas nessa época era assim, né? Hoje em dia acho que não é mais. nessa história Creio eu. aconteceu no dia seguinte, no dia 8. Grêmio e Portuguesa empatavam em 0-0 em um jogo que até então não valia absolutamente nada, porque a Portuguesa já tinha escapado do rebaixamento na rodada anterior. Ah lá, ó. Mas o problema se desenhou quando no segundo tempo a Portuguesa fez a pior substituição da sua história. Mas eles só saberiam disso dias Você vê, né? Isso aí, cara, reverbera até hoje. E assim, talvez se eles não tivessem caído nesse ano, a Portuguesa não ia ter, né, ido ladeira abaixo e praticamente ter acabado, né? Voltou agora porque, né, tipo, tá com a SAF e um investimento alto que vai entrar aí, mas até outro dia meio que era um time que tava, né, acabado, né, depois. praticamente. Everton entrou no lugar de Esse print é absurdo, mexeu a lusa, Wanderson dá lugar para Everton. Meu Deus do céu. Que arrependimento deles, hein, rapaz. Wanderson. A questão é que Everton também estava suspenso, tinha sido expulso na 36ª rodada e não poderia entrar em campo. Os resultados daquele dia rebaixavam o Náutico, E eles nem iam cair. Se ele não entra, eles não iam cair, pô. Ponte Preta, Já tinha escapado. Vasco. Caraca, mas é mesmo, olha só. Cara, se esse Everton não entra e o Fluminense faz esse negócio que ele vai pra frente ali. Não, ó, se liga. Se o Everton não entra
e o Fluminense vai atrás, né, dessa expulsão do André Santos e que ele não poderia ter jogado, o Flamengo que teria caído, cara. Caraca, moleque. O Flamengo teria caído. Rapaz. Loucura, hein? Cara, olha o efeito borboleta. Olha o efeito borboleta. Porque assim, ó. Você vê, por causa de uma alteração, mudou toda uma história. Porque olha só, por exemplo, aquele Eduardo Bandeira de Melo, que foi um dos grandes presidentes do Flamengo aí, né? E um dos responsáveis por essa reconstrução do time. Cara, por causa de uma substituição, ele não... Tipo assim, ele não saiu de ser um cara que ajudou na reconstrução do time pra ser um cara que seria conhecido como o presidente que deixou o Flamengo cair. O presidente que não ficou ligado numa expulsão na Copa do Brasil e aí o jogador entrou e aí o Flamengo, o gigante Flamengo, caiu. Que loucura, né? Por causa de uma alteração da Portuguesa. Caraca, moleque. Doideira, hein? Doideira. Ia ser Eduardo Bandeira de Melo o responsável pelo rebaixamento. Né? Assim, responsável não, né? Mas seria o presidente, né, que estava no cargo no ano que o Flamengo caiu. Caraca, doideira, doideira. Se bobear que aí depois o Flamengo não ia ter virado essa superpotência, não ia ter ganho o negócio. Caraca, que doideira, moleque. Olha só, ia ter jogado a Série B no ano seguinte, e aí só ia ter subido pra A só em 2015, pô. Caraca, moleque. E Fluminense. Porém, descobriu-se que 2 atletas tinham sido escalados de forma irregular naquela mesma rodada. Portanto, o Flamengo, pela escalação irregular de André Santos, perdeu 4 pontos. E com isso... 4 pontos? Ué? 4 pontos? Aí tá estranho também já, né? Ué. entrava na zona de rebaixamento, 4 pontos? Por que 4? tirando da forca o seu rival Fluminense. Posteriormente, foi julgado que Everton, da Portuguesa, também havia Ah, deve ser porque o Flamengo empatou, né? Aí meio que o Flamengo perde esse 1 ponto. E aí os 3 vai pro... Ah, sei lá também, foda-se. sido escalado irregularmente, fazendo com que a Portuguesa perdesse 4 pontos e salvasse o Flamengo do rebaixamento. A torcida da Portuguesa não aceita essa história até hoje, o que é compreensível. Não, assim, ué, pá. Aceitar tem que aceitar, ué. Infelizmente, é a regra, né? Na época aí, se foi expulso na Copa do Brasil, no Brasileirão não pode jogar. Entrou, jogou, já era. Faz o L. Pois o time nunca mais conseguiu retornar e apenas Felizmente. vagou no limbo do futebol brasileiro por anos. Existem diversas teorias que afirmam que, na realidade, a escalação de Everton foi proposital e orquestrada para salvar o Flamengo do rebaixamento em troca de uma compensação financeira. Ah, mas pô, se fosse assim, era só o Flamengo não ter entrado com o André Santos, pô. Né? Não ia ter que fazer a Portuguesa botar o jogador. Mas nunca foi encontrada nenhuma evidência Isso foi na mesma rodada, pô. disso, e todos os envolvidos negam qualquer acusação do tipo. Tudo indica que foi incompetência mesmo. A gigante Batalha dos Aflitos. A Batalha dos Aflitos se refere ao duelo decisivo da Série B de 2005 entre Grêmio e Náutico, realizada no Estádio dos Aflitos. O Grêmio precisava de um empate para subir ou uma vitória para ser campeão. Já o Náutico só queria saber da vitória, que o faria subir ao lado do Santa Cruz no quadrangular final. A situação financeira do Grêmio era tão ruim que, caso eles não subissem, existiam chances reais do clube decretar falência. Caraca. Logo no primeiro tempo, o Náutico já desperdiçou um pênalti. Na segunda etapa, o Grêmio teve um jogador expulso e logo em seguida, outro pênalti marcado a favor da equipe do Recife. Foi então que os jogadores do Grêmio, indignados, partiram para cima da arbitragem, o que resultou na entrada da polícia e na expulsão de mais 3 atletas gremistas. Porra. E só não foram 4, porque isso acarretaria no fim do jogo. A partida parecia impossível de se vencer. 7 contra 11, com um pênalti para ser cobrado e 25 minutos de acréscimo. Impossível para qualquer um, não para o imortal.
O goleiro Galato defendeu a cobrança e no contra-ataque o atacante Anderson, de 17 anos, O Anderson, carrega aquele Anderson. a bola sozinho e marca o gol que dá o título da segunda divisão. Não, olha isso. Aquele Anderson que iniciou no Grêmio, foi lá pra fora, jogou no Manchester United, jogou junto com Cristiano Ronaldo e tal. Depois, quando ele volta pro Brasil... Olha, cara, ele fez o gol que garantiu o acesso do Grêmio. E com isso, evitou a falência do time, né? Assim, uma suposta, possível falência. E quando ele volta pro Brasil, ele volta pro Inter, pô. Não faz sentido nenhum, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Divisão pro Grêmio em uma das partidas mais épicas da história do esporte. Bom, se for esse Anderson que eu tô pensando, né? Talvez seja. Com 7 homens em campo. Com 7 homens em campo, o Grêmio tá fazendo uma façanha. Narração lendária, tá? Só o Grêmio é sua Da Rádio Gaúcha, os guri do Grêmio, ó. força, é sua fé. Eu nunca vi disso. O mundo nunca viu nada parecido. O Grêmio tá fazendo uma façanha extraordinária. Uma façanha que não... Imagina, seu time tem 3 jogadores expulsos, um pênalti pro outro time, o goleiro pega, e aí, no lance seguinte, sai o gol. tem na história do futebol mundial. 37 minutos, 37 minutos, 37. Vice-campeão Nós já invicto. falamos do Internacional sendo campeão brasileiro invicto. Mas e o Atlético Mineiro, que em 1977 foi vice-campeão brasileiro invicto? Ao longo do torneio, o Atlético venceu 17 Do nada, apareceu o negócio no meu celular ali que eu uso pra ler o chat de atualização do software. O bagulho abre sozinho na tela, pô. Mas que raio que é esse? jogos e empatou 4. Porém, na final contra o São Paulo, o 0 a 0 persistiu durante todo o tempo regulamentar e toda a prorrogação, o que levou a disputa para os pênaltis, onde o São Paulo saiu vencedor por 3 a 2, se consagrando campeão brasileiro. Caraca, olha isso. O São Paulo perdeu os 2 primeiros pênaltis e ainda ganhou. Ah, se bem que o Galo também perdeu, né? Detalhe, nesse mesmo ano, o Botafogo também foi eliminado invicto. Ele caiu na terceira fase, perdendo a vaga para o próprio Atlético Mineiro, porque só se classificava um time por grupo. Ó. Fica a curiosidade que o campeão São Paulo sofreu 4 derrotas ao longo do torneio. A última vez em que tivemos a presença de todos os campeões brasileiros juntos na mesma edição da Faz primeira tempo, hein? divisão foi em 2001, Nossa senhora. justamente no ano que consagrou o último campeão inédito. O Paraná tem... Paraná tem título brasileiro? Caraca. O Gama tem título... Ah, não. Não, tipo... Ah, entendi. Tipo assim, são eles juntos. E não que todos os 20 tinham, né? Ah, tá, entendi. Todos os campeões brasileiros Fui burro agora também. juntos na mesma edição da primeira divisão foi em 2001, justamente no ano que consagrou o último campeão inédito até hoje, o Atlético Paranaense. O pacto do CAP. Esse é um conjunto de operações ainda em andamento, realizadas pelo Ministério Público de Goiás para investigar organizações criminosas ligadas a apostas esportivas que Falando nisso, né? Negócio que eu estava pensando cá com os meus botões. O Textor, né? O John Textor ficou naquela lá, e não, que é esquema e que não sei o que e tal, né? No ano que o Botafogo perdeu. Agora, no ano que o Botafogo ganhou, sumiu, né? Ganhou lá Libertadores, ganhou Brasileirão, sumiu. Não tem mais nada, né? Não tem mais esquema, manipulação, não tem mais nada. Nada. Não tem máfia. É máfia! Não tem mais máfia. Estranho, né? são Se ganha, não tem nada. Se perde, é máfia. Isso aí, né? jogadores de futebol Ai, chama o Textor. para cometer pênaltis ou levar cartões amarelos em troca de grandes valores em dinheiro. Ao todo, já foram investigadas mais de 10 partidas nos anos de 2022 e 2023, em que Você vê, né? Assim, não tem a ver com o Brasileirão, mas rolava um papo do Paquetá sair do West Ham pro City. Ele, assim, e aparentemente ele não foi por causa lá, né, dele ser acusado, né, de participar de esquemas de apostas, mas que até hoje não foi realmente comprovado, né?
E até hoje ele não foi pro City também. Ou seja, existe a chance dele não ter feito nada disso e ele não foi pro City. Foda, né? E houve Tá no West Ham lá. Fudido. manipulação. Vários jogadores já foram citados no processo. Grande parte foi afastada de seus clubes, sendo um dos maiores escândalos recentes do futebol brasileiro, que coloca em xeque muitos resultados desses últimos anos. E o Santos salvando o Em Palmeiras. 2014, em pleno centenário, o Palmeiras lutava contra a terceira queda no Campeonato Brasileiro. E na última rodada, com um empate frente ao Atlético Paranaense, o torcedor palmeirense Henrique Dourado. De pênalti. se via Ó, ceifador. tendo que torcer para o Santos, pois uma vitória do Vitória jogaria o Verdão na segunda divisão nacional. E o Santos, que posteriormente se provou um grande amigo do Palmeiras, venceu o Vitória por 1-0 com gol de Thiago Ribeiro nos minutos finais da partida. Cara, 94 minutos, olha isso, cara. Pelo amor de Deus, pô. Gol esse muito comemorado pela torcida alviverde Salvaram os caras, pô. no Allianz Parque, que teve seu centenário salvo pelo Santos. Ao invés de deixar essa praga desse time cair, não. Salvaram os caras aí fudeu com o de Creuza, né? O futebol brasileiro não é muito conhecido por ser rentável e seguro para times menores. Por isso, infelizmente, muitos times que já disputaram o Brasileirão não existem mais. F. Daqui destacam-se Atlético Sorocaba, que jogou Olha o nome do time, Eletrovapo. Caraca, Vapo. contra a Coreia do Norte, Colorado e Pinheiros, É o quê? Atlético Sorocaba, que jogou contra a Coreia do Norte, Colorado e Pinheiros se juntaram para formar o Paraná Clube, o J. Malucelli, mencionado agora há pouco no vídeo, também o Guaratinguetá, que uns anos atrás estava na elite paulista, e Casa e O Guaratinguetá acabou? Caraca. E Casa também? Novo Horizontino, que faliram e ressurgiram, mas oficialmente não são o mesmo clube que antes. Bayer de Belfor Roxo. Bayer de Belfor Roxo. O Ceni, do Mato Grosso do Sul, Caraca. Ceni? O Ceni tem time? Tô louco. que não tem nenhuma ligação com o Rogério Ceni. Ah, pô, aí não tem graça nenhuma. Pau Ferrense, da cidade de Pau dos Ferros, caraca. Não basta ter pau, ainda tem que ser dos ferros. Talvez sejam primos distantes, quem sabe. E eu não sei mais o que falar, mas tem que dar tempo para todos River Plate do Sergipe. passarem pela tela. E realmente, olha, são muitos times, muitos mesmo. Máfia da Pita. É máfia! O Brasileirão de 2005 ficou marcado por um escândalo de manipulação de resultados que ficou O PVC? Ou é o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum? Aqui, ó. conhecido como Máfia do Apito. Foi descoberto que apostadores pagavam ao árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que era árbitro FIFA, para garantir resultados específicos em jogos onde tinham apostado. Outro árbitro, Paulo José Danelon, também estava envolvido. Foi então que o STJD decidiu anular 11 partidas daquele campeonato brasileiro, Paysandu. remarcando eles para serem rejogados. E é aí que mora outra polêmica. Em uma dessas partidas, o grampo telefônico pegou o apostador comprando o árbitro para dar vitória ao Corinthians. Só que o Corinthians perdeu aquele jogo, levantando suspeitas de que o árbitro fazia jogo duplo, vendendo o resultado para dois lados em diversas partidas. O campeão, caso os resultados tivessem se mantido, seria o Internacional, mas o Corinthians estava envolvido em duas dessas partidas anuladas, uma derrota para o Santos e uma derrota para o São Paulo. Mas quando essas partidas foram refeitas, o Corinthians venceu o Santos Ó o Coringão aí, ó. e empatou com o São Paulo. Será que era o Corinthians do Carlos Tevez? Com isso, ele conquistou 4 pontos a mais do que antes e ultrapassou E o Flamengo? O Flamengo tava nem no top 10. É duro. o Colorado. Ou seja, o Corinthians acabou sendo campeão brasileiro. Isso sem falar do pênalti não marcado que gerou a expulsão de Tinga no confronto direto entre Corinthians e Inter, o que fez explodir ainda mais toda essa polêmica. Roubado, hein? O que pouco se fala sobre o caso é que Edilson Pereira e Paulo José Danelon apitaram diversas outras partidas naquele ano de 2005, inclusive um Banfield e Alianza Lima, mas esses outros jogos O Banfield de Alianza Lima, do nada. nunca foram refeitos
simplesmente porque tinham acontecido no começo do ano, muito antes do caso ser descoberto. Algumas dessas partidas eram muito importantes na parte de baixo da tabela do Paulistão e da Série B daquele ano. Inclusive, o União São João de Araras foi rebaixado na última rodada com Edilson no apito e nunca mais voltou, chegando a ficar licenciado do futebol por alguns anos, com muita gente no clube apontando Edilson como um dos culpados. Invasão corintiana. Esse foi um acontecimento ocorrido na semifinal do Brasileirão de 1976. Na oportunidade, o Corinthians estava há 22 anos sem vencer nenhum título, quando milhares de corintianos se deslocaram de São Paulo para o Rio de Janeiro, naquela partida que ficaria notabilizada por ter sido o maior deslocamento de torcedores de um time visitante na história do futebol mundial. O número total de torcedores no Maracanã naquele jogo foi de 146.043 espectadores. Estimam-se que cerca de 70 mil destes eram corintianos, que viram seu time vencer nos pênaltis e a final do Brasileirão, onde seriam derrotados por... Aí não adiantou nada, né? Chegou na final, perdeu pro Inter, mas aí, pô, pelo menos invadiram lá, né? O Rio. Internacional. A quebra do jejum viria apenas no ano seguinte, com a conquista do Campeonato Paulista frente à Ponte Preta. Da A pra D em 3 anos. Isso aí é foda, tá? O time que mais rápido caiu Santa da Cruz. primeira até a última divisão foi o Santa Cruz, que desceu da primeira divisão em 2006, em 2007 caiu da segunda e em 2008 acabou tendo o azar de ficar na enorme zona de times que foram movidos para a criação da nova divisão nacional, a Série D. Ou seja, foi rebaixado 3 vezes em 3 anos. Foi da elite até o fundo do poço. E eles chegaram a voltar pra Série A de novo, né? Aí depois também já desceram tudo de novo, mas subiram. Em tempo recorde. Aí, da D pra A em 3 anos. Teve quem caiu todas as divisões em 3 Ah, foi o CSA. anos, Caraca. o contrário também aconteceu. Em 2016, o CSA subiu como vice-campeão da Série D. No ano seguinte, foi campeão da Série C. Isso é muito Em difícil, tá? 2018, foi É mais fácil descer tudo que subir tudo. vice da Série B, ficando apenas um ano em cada divisão e subindo todas. Infelizmente, ele também só ficou um ano na Série A. É. Mas tudo bem, a gente perdoa. Bom, galera, Cara, grande vídeo, velho. Grande vídeo. Roteiro bom, edição boa, interessante, legal. essa foi a parte 1 do Iceberg. Ah, e é só parte 1. Ainda tem muita coisa maluca aí pra gente ficar sabendo, né? Eu não costumo dividir em partes, mas esse vídeo aqui tá muito longo e ainda tem muita coisa pra falar. Então ele vai sair dividido em 2 ou até talvez 3 Pô, 3 aí é duro, mas se forem 2, perfeito. partes. Pra você ter ideia, esse é o vídeo mais longo do canal disparado e só falamos das 2 primeiras camadas. Ah, então, se pá que vão ter 3, hein? Então, relaxa que vem coisa boa por aí. Se inscreve no canal pra você ser avisado de quando as próximas partes vão sair. Vou me Eu inscrever. espero que vocês tenham curtido o vídeo. Bom canal, Pediram cara. muito pra eu fazer outro iceberg, Bom mas canal. como é um vídeo que dá muito trabalho, eu só consegui fazer agora no final do ano, quando eu entrei de férias da faculdade. E é também E olha lá, o cara faz faculdade. por isso que ele tá saindo um pouquinho atrasado. Mas de qualquer forma, foi feito com muito carinho, como sempre. Quero desejar boas festas pra todo mundo que chegou até aqui. Agradeço demais pela força que vocês deram ao longo do ano aqui no canal. E se vocês quiserem me dar um presentão de Natal, Ih. compartilhe o vídeo, mostre o conteúdo pros seus amigos. E se eu fizer o react na live e postar o vídeo? Aí, ó. Que eu vou ficar muito feliz. Então, Presente. até ano que vem. Valeu, tamo junto. Cara, maneiro pra cacete o vídeo, tá? Muito bom, muito bom. Parabéns aí, Storball Football. Tamo junto. Grande conteúdo.